ver vocês pulam, dançam, gritam. Olha lá, o Jéssica não quer, tá bom assim? Ah, libera o ar. Ah, tá, eles estão todos suando aqui. Ô Jefferson, dá uma procurada lá embaixo pra gente, alguém pra ligar o ar. O Jefferson, já que você veio, você é o cara do ar-condicionado, vai lá. Delícia! Amém? Delícia! Se aceite. Eu chorei de ver, eu chorei de ver. Nossa, o povo tá suando aqui. Já tá aqui na janela, né? Eu falei pra pastora que o que ia valer a pena pra mim era ver. Amém? Deixa eu só dar uma palavra de esclarecimento. A gente que está aqui hospedada no hotel, a gente não tem hora, mas eu quero muita dó no meu coração. Terezinha, que horas que o motorista ficou de mim? Quem estava? Cadê a Tati? Quem tratou o ônibus? Cadê a Tati? Está embriagada? Que hora que vocês marcaram? 10 ou 10h30? Que isso, gente? Calma, que é isso? Vocês estão muito assim, calma. Mas tá, tem que ligar agora e já marcar um horário, porque eu tenho marido esperando lá depois. Então vamos fazer. Não, mas então já liga. Já liga na live. Vamos deixar 10h30, gente. Gente, é uma vez por ano, mas e os maridos? Que revolução é essa? Vocês estão se rebelando pelos maridos, palavra do pastor. Hã? Gente do céu, vocês vão ser... Porque eu sei que a palavra aqui é no mínimo 1h30. Olha só, nós vamos ter que... Gente, eu sou pastor, eu tenho que dar a palavra de ordem. O Espírito Santo é organizado. Vocês calma. Eu quero deixar assim, ó. Pastor Paulo vai ministrar, correto? Depois a gente sabe que para nós que estamos aqui, vamos entrar num tempo quase como se fosse uma vigília. Que a gente, hoje é o último dia. Então, o pessoal de Cornélio, eu estou estabelecendo, eu tenho que estabelecer uma hora. Não posso ficar assim, deixa o Espírito, quando é que vocês vão sair daqui meia-noite? Então, Tati, marca 11 horas, tá bom, pediram tanto, gente. Entre 10h30, Então, por isso que eu estou falando assim. Então, Neide, 10h30 é o horário máximo, tá certo? Porque agora são 9 horas, então assim, 10 horas o ônibus já encosta, tá certo? Aí até todo mundo chegar lá umas 10h15, até chegar lá em Cornélio 11h30, pode ser? Porque 11h30 para chegar em Cornélio é um horário hábil, tem criança, tem marido. Concorda, Terezinha, nossa preta? Concorda, né? Porque ano que vem tem mais. Aí a gente se programa e assiste pelo Facebook, vai indo no ônibus com o Facebook ligado e a gente manda um cheiro para você, tá? Então são 9 horas, 10h15 por aí, Cornélio começa a se levantar, a francesa, e vai saindo bonitinha, tá? Se você estiver embriagado, alguém vai pegar na tua mão e vai te levando pro ônibus assim mesmo, tá? Mas 10h30 o ônibus tem que sair daqui para chegar em Cornélio 11h30, 11h40. Chega meia-noite, então tem que sair daqui 10 horas. Nossa, que motorista é esse? Gente, vocês vieram... Desculpa, Jesus. Vocês vieram, estava chovendo, gente. Agora vai voltar sem chuva. Eu acho que ele faz 1h30. Não estava chovendo. Gente, coitado do motorista. Tá bom, 10h15, entendeu? Eu já perdeu o tempo aqui discutindo com ela os horários. 10h15 começa a descer, tá certo? 10 horas, pastor, termina aqui. Então 10 horas eu vou acabar. Segura para mim aqui. Queridas, baixe sua cabeça, nós vamos continuar. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado porque o Senhor está fazendo algo novo em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela atmosfera de glória que nós temos.
Obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor já tem derramado sobre nós. E nós queremos mergulhar e nos aprofundar ainda mais. Fala conosco, Espírito Santo. Seja o nosso mestre, o nosso professor. Conduza-nos e ajude-nos a enxergar Jesus da maneira que Ele é. E ajude-nos a mergulhar no Pai da maneira que Ele é. Nós te agradecemos e pedimos a Tua graça sobre nós hoje à noite. Fala conosco, derrama a Tua unção, respalda a Tua palavra e glorifica Jesus nessa noite. Em Teu nome nós clamamos e agradecemos. Amém. 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 Eu espero que você tenha voltado mais descansado da parte da tarde, né? Porque você cansou um pouquinho, mas acho que comeram bem agora. Alguns tomaram Red Bull aí, estão a pouco vapor. Mas eu quero continuar na mesma linha. E se você perceber, a gente estava falando sobre um coração restaurado, o poder do coração restaurado. E eu gostaria só de salientar de recapitular alguns pontos, para poder a gente conseguir entrar nessa mensagem agora à noite. E o primeiro ponto que eu quero recapitular da parte da tarde é que Deus não está preocupado com o tanto de coisa que a gente faz, mas Ele está sim interessado na maneira como nós o obedecemos. E para Deus obedecer é melhor do que fazer obras, porque muitas vezes Ele nos pede para obedecer ficando parados, sem fazer absolutamente nada. E às vezes a gente que tem a mania do ativismo entra em desespero e entra em colapso, porque para nós é inconcebível ficar parado. Eu estou conversando com alguns jovens da igreja e alguns estão muito acostumados a um nível frenético, correr muito, fazer muito. E nem sempre fazer muito é agradar a Deus. Às vezes Deus nos pede coisas pequenas e nós simplesmente rejeitamos tal pedido, porque a gente fala, não Deus, isso é fácil demais para mim, manda coisas mais difíceis. E se você não cumpre o básico, você não está habilitado para coisas mais profundas. E é assim que a vida funciona. Deus vai nos provando pouco a pouco. Um outro ponto super interessante que é importante a gente pensar de novo, que falamos hoje à tarde, é que Deus não vê o homem como os homens veem. Deus nos vê a partir de uma perspectiva, Ele consegue enxergar o nosso coração. O homem vê o nosso exterior, mas Deus vê o nosso coração. E quando Deus vai nos usar e falar conosco, e colocar algo especial nas nossas mãos, Ele usa a sua perspectiva daquilo que Ele enxerga e não o que o homem está vendo. Com isso eu digo, não importa como você esteja hoje para o homem, e não importa como o homem esteja vendo você, Deus avalia você não por um evento, Deus avalia você por uma história. Ele sabe, porque é mais ou menos assim, às vezes o homem rejeita você, ou você é rejeitado por alguém, seja quem for, porque você errou no momento. Mas Deus não te rejeita porque Ele sabe que hoje você está melhor do que ontem. Ele sabe que há um ano atrás você estava arrebentada, mas hoje você está bem melhor. Então quando Ele olha para nós, Ele não olha por um evento, Ele não olha por um momento, Ele olha por uma perspectiva completa, por uma vida inteira. E é dentro dessa perspectiva que a gente consegue perceber uma coisa: o plano soberano de Deus não tem a ver comigo, tem a ver com o seu reino, com o seu corpo. Eu sou uma peça em tudo isso. Eu sou apenas um detalhe de Deus numa grande obra que Ele está fazendo. Então o que é que eu preciso pensar? Eu preciso pensar o seguinte: Senhor, me alinha com os Teus propósitos eternos. Me coloca diante dos Teus propósitos eternos. Queridos, você vai ter falha, você vai ter problemas, você vai cometer pecados e você vai deslizar. Aí é onde a gente precisa se apegar à graça do Senhor. Porque se você for esperar estar restaurada para começar a fluir em Deus, nunca você vai fluir. Se você for esperar estar perfeita para começar a servir a Deus da maneira que você pode servir, você nunca vai servir. Então não espere estar pronta, porque você é restaurada e curada à medida que você serve. Você cresce e se desenvolve à medida que você serve a Deus. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu cresço e me desenvolvo. Eu cresço e me desenvolvo à medida que eu sirvo ao Senhor. à medida que eu sirvo ao Senhor. Então olha só que lindo, porque você pode estar hoje aqui se sentindo arrebentada,
se sentindo quebrada, dilacerada em alguns aspectos da sua vida. Mas a grande verdade é que Deus está dizendo: eu sei da tua limitação, mas eu quero que você olhe para mim. Tira os olhos de você e olhe para mim. Porque se você olhar em mim, você vai ver o reflexo de quem você é em mim. E aí é na sua fraqueza que você vai entender que você é forte. Porque foi o que Paulo disse: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque é na nossa fraqueza que a gente olha para Deus e pede socorro. É aí onde as coisas começam a acontecer. É aí onde as coisas começam a fluir. Um outro ponto, só para finalizar a recapitulação da parte da tarde, é que Deus vai entregar coisas especiais na mão de cada um de nós. Isso não quer dizer que nós somos mais especiais do que ninguém. Isso só quer dizer que Deus está confiando em nós. Mas algumas coisas só serão aumentadas em nossas mãos quando a gente desenvolver o que o Senhor nos pede, que é a obediência. Se não há obediência, não há liberação de mais bênçãos. A bênção de Deus, ela vem a partir de uma vida de obediência. Obediência básica aos princípios básicos. Obediência é amar o Senhor acima de qualquer coisa. Obediência em amar o teu próximo como a ti mesmo. Obediência em não fechar os olhos quando vê um irmão do teu lado precisando de ajuda. Obediência em entender que você é sacerdote do Senhor. Você pode orar por pessoas, você não precisa esperar o pastor, o bispo, o apóstolo. Você pode orar, você pode chamar pessoas e abençoar pessoas. Então são as obediências básicas, os princípios básicos que Deus espera de nós. Na sua casa, né? A maioria aqui é mulher. Então você que é casada, Deus espera de você que você não seja vítima no seu casamento. Deus espera de você que você não seja o lado que está o tempo todo se sentindo rejeitado. Ele espera de você que você seja uma mulher segundo o coração dele, uma coluna. Porque se você fizer a sua parte sendo feita, vai desenvolver o seu esposo. E se ele não se desenvolver, fique tranquila. Porque Deus é Deus para usar qualquer coisa, qualquer pessoa para te ajudar. Mas Deus sempre nos honra. Deus sempre nos agracia, baseado na nossa obediência. Não importa o que faça por você. O favor de Deus estará com você quando você for, de fato, um filho obediente. Aí a gente relembrando à tarde ainda a questão de Davi. Se você parar para pensar, era um menino que tinha todas as prerrogativas, porque ele começou dentro, e eu quero que você pense isso, porque eu precisei avaliar isso várias vezes, até falar isso, tá? Eu quero que você avalie que o processo da vida de Davi, na casa dele, começou com um produto de rejeição. O pai não o valorizava da maneira que ele poderia ser valorizado. Havia uma consagração para os filhos, para a casa, e ele nem sequer tinha sido convidado. Imagina como esse menino podia se sentir. Cara, por que eu não estou aqui? Por que ninguém me chamou antes? E aí eu quero chamar a atenção para a questão do pai. Porque não só Jessé fez isso sobre a vida de Davi, mas a gente vê Jacó também, de um outro lado, fazendo isso com relação aos outros filhos. Jacó, por exemplo, com José. Ele amava José. Ele amava José e dava atenção a José mais do que a todos os seus irmãos. Havia ali uma disparidade, havia ali uma falta de equilíbrio no tocante ao amor, no tocante à atenção. Era notório que o pai, porque era o filho do coração, havia nascido num ambiente especial, havia nascido de uma pessoa especial, então o pai dava mais atenção para ele. O que é que gerou esse ambiente? O que esse ambiente fez? O ambiente dos irmãos de José, por causa da rejeição que foi gerada em casa, fez com que os próprios irmãos intentassem contra a vida de José. E eles intentaram. Jogaram o menino no calabouço. Venderam como escravo. Isso é, nós vamos cortar a sua linhagem da gente. Nós não queremos parte com você. Então eu estou avaliando com você José, estou avaliando com você Davi. Davi na própria casa, Deus apontando e o pai dizendo: não, esse não é, pode ser qualquer um dos outros. Então nenhum de nós estamos isentos de em algum momento termos sido rejeitados.
ou de rejeitar alguém. Nenhum de nós estamos livres da responsabilidade de causar algum dano na vida de alguém. Eu lembro particularmente de uma coisa que marcou minha vida, duas na verdade, na minha adolescência. Eu aprendi a ser líder aos 14 anos, eu fui colocado para liderar grupos grandes na área de missões. Então eu me destaquei muito cedo, nunca fiz outra coisa, eu só liderava. E eu aprendi que liderança era autoritarismo. Eu aprendi na minha adolescência que para você ser líder, você tinha que ser temido, não necessariamente respeitado, porque respeito tinha a ver com as pessoas, mas a autoridade tinha a ver contigo. Então se a pessoa não te respeitava pela autoridade que você tinha, você impunha com autoritarismo, e você andava pelas vias das regras botando medo. E eu vou falar para você, eu aprendi bem, e eu era um excelente líder nessa perspectiva. Eu tive um encontro com Deus para poder mudar a minha vida. Eu precisei ser reprogramado totalmente. Mas eu lembro de um caso de uma jovem, e eu era muito rígido. Essa jovem estava fazendo parte de um projeto na igreja. Eu tinha uma graça de Deus, então a igreja crescia muito rápido. Aí eu e minha mãe estávamos ajudando a implantar uma igreja presbiteriana, e a igreja estava crescendo, fluindo com jovens. Então eu sempre tive aquele negócio na cabeça, cara, a gente tem que ser excelente, tem que ser excelente, tem que ser excelente. E eu passei um nível de excelência para esses jovens adolescentes, eles tentaram. Só que eu era muito rígido, eu gritava com eles. Quando eles erravam, eu falava, seu estúpido! O que você está fazendo, seu idiota? Na igreja. Tá, eu aprendi assim, querido. A gente só dá o que tem, só reproduz o que tem. Mas a responsabilidade é minha. Reproduzindo ou não, existe o que a gente chama de consciência dentro de nós. Quando a gente faz alguma coisa errada, aquela luz vermelha acende dentro de nós. Por mais que você tenha aprendido errado a sua vida inteira, o Espírito Santo não deixa você errar de graça. Ele vai trazer a sua consciência à luz. Mas enfim, um dia aquela menina se afastou da igreja, e ela sumiu, e eu, como um bom líder, tenho que dar conta das ovelhas. Eu fui atrás. E cheguei na casa dela, a mãe dela falou, ela está lá no quarto, na escrivaninha, fazendo uma tarefa. Mas ela não tem ido para a igreja, ela está com os problemas. Ela falou que não quer falar, mas está meio desanimada. Eu falei, posso ir lá? Pode. E eu entrei. E a menina era super gente boa, super obediente, super submissa. E eu começo a conversar com ela, eu falo o nome dela, era Viviane, então, né? Chamava de Vivi. Oi, Vivi, tudo bem? Ela falou, tudo ótimo. Eu falei, mas como ótimo, você subiu, você não está tendo mais comunhão com a gente, deixou o grupo, e ela ficou calada. E eu entendi, como os pastores entendem, que quando tem silêncio a gente tem que estar falando, né? Então eu fiquei falando, deixei ela processar. E cheguei para ela e falei assim, Vivi, você está me ouvindo? E ela, e eu continuei falando, dando sermão, lição de moral. Daqui a pouco ela baixou a cabeça. E eu falei, você está me ouvindo? E ela levantou a cabeça e ela falou, pelo amor de Deus, cala a boca! Eu não aguento a tua voz, a sua voz é horrível. Eu estou cansada de você, sai da minha casa, sai da minha frente, desaparece daqui, eu não te aguento mais, você está me matando. Eu fiquei assim, ó. Aí ela olhou, caiu de joelho. Pelo amor de Deus, Paulo, me perdoa. Eu não poderia ter falado isso, eu jamais falaria isso. Me perdoa. Aquilo foi tão forte para mim, que eu olhei para ela e falei, não pede perdão. Conversamos amanhã. Mas eu quero te falar algo. Eu saí chorando. Eu saí chorando porque naquela hora as escamas caíram dos meus olhos. Uma menina extremamente submissa teve um surto na minha frente, e eu pensei na hora, por que ela teve aquele surto? Por que ela disse que não me aguentava mais? Quem que eu estava sendo para ela? E de fato eu estava vendo o quanto eu estava gerando malefícios na vida daquela menina, o quanto as minhas palavras, a minha boa intenção de tentar ajudar, não era a melhor opção. Ela estava sendo dilacerada nas suas emoções. Eu precisei conversar com ela 1 ou 2 dias depois, mas não para dar sermão. Eu fui pedir perdão. E a minha maneira de liderar mudou ali. Foi quando o Senhor falou para mim, ou você lidera como homem, ou você lidera como Jesus.
Se você liderar como homem, você vai ferir os homens. Mas se você liderar como Jesus, você restaura pessoas, mesmo quando elas se sentem feridas por você. Porque a palavra de repreensão que vinha de Jesus era dura, incomodava, mas ela trazia restauração. A questão toda é, quando nós estamos lidando com pessoas por causa de nós vamos pensar primeiro em nós e não primeiro nas pessoas. E essa não é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é que primeiro a gente precisa pensar no outro, porque Cristo pensa no outro. Não que você se anule, mas entre a sua dor e a dor do outro, ajude a pessoa na dor que ela tem. E aí eu vou te explicar a razão de eu estar falando isso. Porque a gente vê o que foi gerado no coração de Davi, mas a gente vê que Davi não se embaraçou com o sentimento de rejeição. A gente vê que Davi não se perdeu naquela orfandade interna de dizer, realmente o meu pai nem sequer pensou em mim, porque ele estava resolvido com ele. Tinha alguma coisa no coração dele que o ajudou a estar resolvido. Perspectiva. A maneira como você enxerga o mundo, a gente chama isso de cosmovisão. A maneira de como você enxerga o mundo, como você enxerga. A maneira como você enxerga as pessoas. Dependendo do óculos que você use, se o teu óculos estiver embaçado com a rejeição, se o teu óculos estiver embaçado com os traumas do passado, se o teu óculos estiver embaçado com ciúmes, inveja e toda sorte de sentimento faccioso, você só vai ver isso nas pessoas. E na verdade as pessoas podem até estar limpas, mas é o reflexo do que está em você. A sua lente reflete o que você é. Por isso eu me preocupo com pessoas que só criticam. Caramba, é fácil você pegar hoje no Facebook e você dizer o que é igreja. É fácil você pegar no Facebook e dizer, tem que ser discípulo de Jesus, tem que ser crente de verdade. O que a gente fala não importa tanto, mas é o que a gente vive. E quando a gente começa a viver, a gente vê que não é tão fácil, que é difícil. São as perspectivas que a gente adota para nós. A sua cosmovisão, sua visão de mundo, precisa estar alinhada com a visão do Criador, para que você se torne um cooperador no reino e não um oponente. Porque às vezes estamos caminhando com Jesus, com o manto da graça, mas estamos caminhando em direção oposta. Estamos lutando com Ele como se fosse um cabo de guerra. Então é importante alinhar a nossa cosmovisão, nos colocar no lugar certo, nos colocar da maneira correta, ter atentos os nossos ouvidos para ouvir o que Ele está falando. Davi e José se tornaram ícones nas escrituras, na história da palavra, na história do povo hebreu. Ao longo de uma vida inteira, eles venceram o ódio, eles venceram a rejeição, eles venceram a inveja, eles venceram o ciúme, eles venceram as críticas, e eles simplesmente se chegaram ao lugar que Deus tinha para eles. Eles cumpriram o seu propósito, e eles ajudaram milhares e milhares de pessoas. Por que eles conseguiram fazer isso e outros pararam no meio do caminho? Quem parou no meio do caminho? Vamos pensar sobre Judas. Judas não era qualquer um. Judas era um cara que via milagre de Deus. Ele viu fluir do Senhor. Alguns vão dizer, mas ele estava predestinado à morte. Calma. Judas poderia ter se arrependido. Por causa da soberania, por causa da onisciência de Deus. Deus sabia que ele seria o traidor. Ele iria trair. Mas a palavra não estava imputando a ele, cara, esse cara vai para o inferno porque ele merece o inferno. Qualquer pessoa pode se arrepender. Jesus estava pregando graça. Judas podia se arrepender. Sabe por que Judas não se arrependeu? Porque o nível de ganância, o nível de egoísmo no coração dele estava tão grande, que no momento que ele teve a oportunidade, ele se endemoniou, porque ele resistiu à voz do Espírito. E a Bíblia diz que naquele momento que Jesus falou, Judas, o que tem de se fazer, faz logo aí, cara, acelera o passo. Naquele momento ele poderia ter se arrependido, mas a Bíblia diz que ele se levantou e saiu.
e ele se encheu do espírito maligno. O espírito maligno o dominou. E aí eu quero trazer para você essa perspectiva. Deus não vai gerar em nós nenhuma sorte de sentimentos destrutivos. Porque tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus gera em nós é para restauração, é para a vida. Então de onde vêm os sentimentos destrutivos? Os sentimentos destrutivos vêm de estarmos dando ouvidos à serpente, de continuarmos ouvindo a nossa carne, de continuarmos ouvindo o que o diabo pensa sobre nós. E a grande verdade é que a maioria de nós cremos mais no inferno, mais no diabo do que no próprio Deus. E existe até um movimento no meio da igreja que conhece o nome de todos os demônios, a altura deles, o perfume que eles usam, se é enxofre, se é sal grosso, se é alcachofra, conhece de tudo sobre os demônios e sobre o inferno, mas não tem intimidade com Deus. Então, a maneira como você percebe o mundo vai muito de como você percebe a Deus. E se Deus não estiver no seu foco, na sua visão, se Deus não estiver reinando sobre o seu coração, provavelmente você está aceitando os sentimentos malignos e destrutivos da parte do diabo, da parte do inferno, e você está saboreando isso aí, você está comendo isso aí. O que é que isso gera ou causa em nós? Eu já vou te dizer. O problema, queridos, é que quando a gente se embriaga com esses sentimentos, quem aqui já sentiu raiva? Levanta a mão. Algum rapaz, mulher, geralmente homens não levantam a mão, mas mulher sente raiva. Ódio. Quem já teve a sensação? Quem já sentiu ódio? Não tenho vergonha, só estou espantado. Inveja. Diminuiu, né? Quem não levanta a mão? Ciúmes. Amargura. Olha só, presta atenção comigo. De onde vem esses sentimentos? De onde vem esses sentimentos? Porque a palavra nos coloca, ela fala assim, ó: enchei-vos do Espírito. Permita com que o Espírito Santo gere o fruto do Espírito em vocês. Nós estamos falando sobre nova criatura. Está cheio do Espírito, é fluir no fruto do Espírito. Tá, o fruto do Espírito vem do Espírito Santo. E de onde vem esses sentimentos que a gente acabou de falar? Olha para mim, olha para mim. De onde vem esses sentimentos que a gente acabou de falar? Vem do inferno. Mas vem como? O diabo manda um bonde para cá. Como que esses sentimentos vêm? Fala alto ali. Esses sentimentos vêm através de pessoas que um dia aceitaram tais sentimentos nos seus corações, e elas se tornaram propagadoras desses sentimentos. Isso é, elas se tornaram instrumentos de algo que elas não foram geradas para ser, nem para sentir, nem para ter. Eu não sei se você está entendendo, mas a sua falta de perspectiva de quem você é, a sua falta de perspectiva correta sobre quem Deus é, pode colocar você num lugar muito ruim, que é o lugar de você se tornar um instrumento do inferno na vida de outras pessoas. Inveja, ódio, depressão, amargura, ciúmes e por aí vai. E toda sorte de obra da carne. E onde existe isso, existe facção e destruição, que é a ação do inferno sobre as nossas vidas. Mas é possível viver no mundo, sim, onde constantemente nós estamos sendo bombardeados, e ainda assim sermos como José, sermos como Davi, sermos como Jesus, sermos como o apóstolo Paulo e por aí por diante. Se esses homens conseguiram, é sinal de que vocês também conseguem. Tudo vai da sua perspectiva. A palavra fala, Jesus dizendo aos discípulos, que os olhos são as janelas da alma. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará
em trevas. E um corpo que está em treva, ele não tem luz para projetar, então ele gera escuridão. É o tipo de pessoa negativa. Ela chega no ambiente, ela só vê negativismo. Estou vendo um inferno ali se levantando. Olha, estou vendo um demônio, dentro daquele demônio é estragado, hein? Ó, aquele tem uma ponta, mas a ponta pequena. A gente chega no ambiente, está tudo ruim, o tempo todo ruim, mas nós não somos propagadores do inferno. Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa vida estará cheia de luz. E se nós estamos cheios de luz, a gente vai olhar para fora e a gente vai ver o Senhor resplandecendo. A gente vai olhar para fora e a gente vai ver possibilidade de cura. A gente vai olhar para fora e a gente vai ver esperança. A gente vai olhar para o irmão e a gente vai ver Cristo e não o defeito dele, não o pecado dele. Eu não sei se você está entendendo, mas a nossa perspectiva precisa mudar. Pastor, como que a gente muda a nossa perspectiva? Sendo treinados e exercitados na obediência. Eu amo esse Deus, eu acho lindo, eu tenho aprendido isso. Processo é mais importante do que o próprio destino. O processo é mais importante do que o próprio destino. Porque a questão não é chegar, a questão é manter. Não importa quantas coisas você consegue conquistar, o que importa é quantas dessas você consegue manter, você consegue sustentar, você consegue ter com você. Porque qualquer pessoa pode conquistar qualquer coisa, mas a arte de um bom discípulo de Jesus é conquistar e manter. É conquistar e manter. Eu conquisto a paz, eu mantenho a paz dentro de mim. Eu não vou deixar ninguém roubar a minha paz, porque essa paz ela não vem do mundo, essa paz vem de Jesus, eu não abro mão dela. Eu conquisto a cura, não deixo ninguém roubar a minha cura, porque essa cura foi comprada na cruz do Calvário. Ninguém vai roubar a cruz de mim, ninguém vai roubar a cura de mim. Em outras palavras, a melhor maneira é ouvirmos o Espírito Santo e nos desenvolvermos pouco a pouco nos detalhes. Grite menos em casa. Grite menos em casa. Xingue menos nos momentos de ápice, né? Nos momentos de não aguento. Mês passado eu viajei e conversei com duas, três pessoas, irmãos, crentes, fervorosos, firmes, daqueles que a gente fala, Jesus está voltando e esses aí vão ser os primeiros da fila. Mas rapaz, na conversa eu escuto não posso falar, né? Então é a censura. O outro cara mais é e eu assim, que mundo eu estou vivendo? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Onde eu permito que o mundo entre em mim de tal maneira que a minha alma fica entenebrecida e tudo que eu vejo e reproduzo tem a ver com trevas. Nós não somos instrumentos do diabo, nós somos instrumentos de Cristo. Nós não somos instrumentos nem ferramentas de Satanás. Nós somos ferramentas de Deus na mão de um Deus misericordioso que deseja mudar a realidade do mundo. E aí eu vou aproveitar os próximos minutos para entrar com você. Se é desse jeito que eu vou mudando a minha perspectiva, eu gostaria de trazer algumas reflexões para te ajudar a pensar como mudar a sua perspectiva. E a primeira delas que eu quero trazer para você é a questão do ouvir. Eu não sei se você sabe, mas no momento em que Paulo ele recebe um encontro divino com o Senhor, ele cai ao chão e a Bíblia diz que ele fica o quê? Cego. Ele não ficou surdo, ele ficou cego. E ele ficou cego por 3 dias. A visão é para nós que nascemos enxergando, é um dos sentidos mais primordiais e mais essenciais em nossas vidas. Porque com a visão você consegue ver o que está à sua frente. A Bíblia fala em Provérbios, o escritor de Provérbios ele diz assim: o justo vê o mal e se desvia dele. Então a visão é importante. A visão é importante para a gente ver o momento que o perigo acontece. A visão é importante para que a gente perceba quem é de paz conosco ou quem não é. A visão é importante para que a gente se mova. Por que Deus queria falar com Paulo e tirou a visão de Paulo?
Quando Deus tirou a visão de Paulo, Ele estava dando o que para Paulo? Dando a ele a capacidade de melhorar um outro sentido que ainda não tinha sido melhorado, que era a audição. Paulo era expert em falar, ele conhecia da lei, ele era o cara. Então onde ele chegava, ele tinha voz, ele falava e as pessoas ouviam. Ele falava muito, ele ouvia pouco. Ele falava muito e ele ouvia pouco. A palavra fala para a gente ter cuidado e não ser faladores. Escute, não fique com raiva de mim, tá? Mas essa é uma característica das mulheres. As mulheres gostam de falar. Tá bom que tem um lado saudável. Sabe qual é o ponto que não é saudável? É quando você ultrapassa o limite e você acha que a palavra final tem que ser sua. É quando você ultrapassa o limite e você quer impor goela abaixo o que você acha, o que você pensa, em detrimento da vontade do outro. O problema é quando você não ouve. Se é um diálogo, tudo bem, mas quando é um monólogo, é um problema. Só falo e ainda pergunta assim: poxa, mas meu marido é tão calado, meu filho é tão calado. Eu pergunto para ele: você não vai falar nada? Você não vai conversar? Aí o filho, você não vai falar nada? Não, tá tudo certo. Não, mãe, tá beleza, mãe. Eu e você, né? Fica tranquila, mãe. É isso aí. Por que será que as pessoas calam quando elas estão diante de nós? Por que elas não conseguem falar? Por que elas ficam sem discurso? Porque nós não conseguimos esperar as pessoas processarem. E nós não entendemos o tempo delas. Então a gente quer preencher os momentos. Tem um momento aí, parece africano. Cadê as irmãs da África? Cadê ela? Estão aqui? Olha, eu vou em Moçambique constantemente. E tem uma coisa que eu admiro. Em todo intervalo o pastor vai chamar a gente para pregar. Enquanto eu venho dali para cá, é uma música. Não sei se é assim lá na Angola. É uma música. E começam a cantar. Quando eu chego aqui, aí eu vou falar com o pastor e digo: só um minutinho que eu vou acertar o negócio do horário. Começa uma outra música. Os irmãos africanos preenchem durante o culto tudo, para não ficar nada vazio. O que é maravilhoso, é sempre uma atmosfera de festa. Mas quando se trata da sua vida, quando se trata do seu relacionamento em casa, com o seu marido, com os seus filhos, aprenda a ouvir mais. Quando Deus priva a gente de enxergar, e eu vou te falar, o momento difícil é o momento que Deus nos priva de enxergar. Talvez você já passou por aquele momento de chegar no ambiente e dizer assim: meu Deus, eu não estou entendendo nada, parece que está tudo preto, eu não sei, perdi o emprego, uma porta se fechou, meu marido, eu não sei o que está acontecendo, e parece que está tudo cego, negro diante de você. É um desespero. Mas quando Deus nos priva de enxergar alguma coisa, Ele está aguçando o outro sentido chamado audição. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ouça mais e fale menos. Seja comedida. Fale o essencial. Aprenda a fazer perguntas e esperar a resposta. Nem sempre a resposta vai vir como o seu filho tem que dar na escola, certinho daquele jeito, porque ele aprendeu assim. Às vezes a resposta vem: tá bom, entendi. Não entendeu nada naquele momento, mas o cara vai praticar depois diferente. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que se você quer ser instrumento de Deus, você precisa se colocar no lugar de Paulo. Porque enquanto ele tinha visão, enquanto ele sabia o que estava acontecendo, ele tinha o controle na mão. Deus não quer que você tenha o controle na sua mão. O controle não pertence a você. Quando a gente tem essa síndrome do controle, isso é um problema, porque nós não controlamos só a nossa casa, nós não controlamos só as finanças, nós controlamos tudo, nós queremos inclusive controlar a Deus. Você precisa soltar o controle. E a maneira que Deus fez isso, isto é, colocou Paulo no lagar e começou a pisar aquela uva, e pisar aquela uva, e pisar aquela uva, foi dizendo: você não vai enxergar durante 3 dias. Paulo ficou à mercê de quem? Ele ficou à mercê de um povo que ele estava perseguindo. Ele ficou à disposição de um povo que ele não conhecia. Pessoas tomaram Paulo e começaram a falar com ele. Só que o seguinte: o Senhor o visitou e ele ouviu Jesus durante 3 dias. Ele ouviu o Evangelho.
E depois que ele se levantou dali, a gente poderia dizer assim, né? Agora vai explodir, porque se o cara era falador daquele jeito, ele passou 14 anos. 14 anos sem ministrar. 14 anos sem ser o cara dos púlpitos. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes Deus vai tirar a nossa visão, vai falar conosco, vai nos dar uma nova visão, mas Ele vai nos manter no deserto, até que o nosso coração esteja pronto e preparado, até que a gente tenha deixado de ser aquela velha criatura e se torne alguém novo diante de Deus. Porque Deus não está interessado em usar o velho de você, Ele está interessado em gerar em você alguém novo, para que Ele possa usar você como um instrumento. Porque parece que o velho, ele sempre vem, né? O nosso velho ego, o nosso velho eu, sempre vem com um pouquinho das trevas, com um pouquinho daquele ranço, daquele resquício, da inveja, do ódio, do ciúme, da amargura, do ódio. E o Senhor está dizendo: larga o controle. Larga o controle, deixa de lado. É a parte mais difícil, porque mas quem vai dar conta da minha vida? Quem vai me conduzir? E eu entendo, porque existem alguns maridos que não assumiram ainda o sacerdócio em casa. E eu sei que o grande conflito de todas as mulheres, é quando ela é casada com alguém que não exerce o sacerdócio em casa, que não é de fato o homem que a supre nas suas emoções, o homem que se torna um exemplo e um parâmetro para os seus filhos. O problema é que muitos homens vieram de lares destruídos, lares arrebentados. Eles não estão aqui hoje, mas vocês estão. E eu quero dizer, você é um instrumento de Deus na vida do seu marido. Para de falar. Obrigado por essa oportunidade. Minha esposa diz: não, estou brincando. Para de falar. Ouve mais. Ouve o quê? Ouve o que o Espírito Santo está falando. Porque a palavra certa, ela abranda o furor. A palavra correta, ela levanta a pessoa. A palavra oportuna, ela tira a cegueira e ela conduz a um lugar de vida, de paz e de esperança. Às vezes você está tentando pelo controle manter a situação bem organizada em casa e até hoje não conseguiu. Eu vou dizer, vai continuar tentando com a mesma ferramenta que só está dando errado? Ouve mais. Desce no Val de Jaboque, desce no lagar, desce ali onde o oleiro está trabalhando e deixa ele gerar uma boca menor e um ouvido maior, para você ouvir mais e reproduzir mais, ouvir mais e reproduzir mais. E eu vou te falar, porque a nossa habilidade de falar, eu falo isso com os meus filhos, eles querem aprender inglês, eu falo inglês, né? Então, às vezes eu estou falando com eles, o menor é assim, ó. O menor, né, rapaz? É um menino demais da vida, viu? Já é demais. Mas ele fala assim: não, pai, mas eu não quero falar assim, eu quero falar do meu jeito. Eu digo: cara, você veio pedir para te ensinar inglês. Você não fala inglês. Aí eu falo, você é orgulhoso de não querer falar como eu estou falando. Eu quero falar do meu jeito, porque eu posso falar do meu jeito. Não pode. Fala do jeito que é. O teu jeito não existe. Fala do meu jeito. Eu não sei se você está entendendo. Pessoas que falam muito, ouvem pouco. E quando Deus quiser te dar uma instrução, até na oração: ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu não lembro, Pai, nesse momento, olha a lâmpada, Senhor, abençoa, ó Senhor, aquela ave ali, Pai, é artificial, mas eu abençoo cada... Cala a boca um minuto e ouve o Espírito Santo falar com você. Porque a cura vem não do que a gente reproduz, a cura vem do que a gente ouve. É no ambiente que está na presença dele que a gente ouve. Tanto Davi teve tempo suficiente no deserto para ouvir o Rei da Glória e reproduzir os maiores salmos que você conhece. Quando José teve tempo, porque não tinha com quem falar, ficou no calabouço ouvindo a própria consciência e ouvindo o próprio Deus, para poder conseguir
sair daquele ambiente. Vou te falar, uma pessoa que é presa injustamente, ela tem que ser uma pessoa muito restaurada, porque senão ela entra em depressão. Porque quando ela olha ao redor, ela só vê grade, grade, grade. Ela olha para cima, o céu, as pessoas que vêm olhar, estão olhando para me comprar. É um momento de depressão, a pessoa quer se matar. Mas quando você ouve, e você está em silêncio, você traz a memória que pode dar esperança. Eu tenho certeza que José relembrou várias vezes. Ele recebe um restaurado, porque senão ela entra em depressão. Serva, aperte aí. Aperte naquele botão off. Quem está falando aí? Quem está falando aí? Vai para ela parar um pouquinho também. Diga assim, o pastor está falando para parar de falar agora, todas as mulheres. Olha só. Eu tenho certeza que naquele momento que ele estava naquele calabouço, ele estava ouvindo a sua consciência, relembrando dos sonhos que ele tinha tido. E quem sabe esse é o ponto que você precisamos entender. É preciso ser enxertado em nós. É preciso ser fecundado em nós um propósito maior de vida. Eu preciso ter um sonho para acordar a cada manhã e dizer: hoje eu vou viver, eu vou lutar, eu vou chegar até o final. Eu vou dormir porque ainda não cumpriu esse sonho, eu vou acordar de novo. Porque quem não tem sonho precisa conviver dia e noite com pesadelos. Deixa o Espírito Santo fecundar em você o que Ele deseja revelar de sonhos e projetos. Quem tem com que se ocupar, Pedro fala isso. Pedro fala assim, se eu não me engano, na sua primeira carta, ele diz assim: quando você se ocupa com o seu chamado, você não tropeça. Vou repetir: quando você se ocupa, mas o inimigo está com raiva, ligando o celular, ele fala no celular dele, ele fala, não, fala no celular dela, ele fala no. Desliga aqui esse celular aqui, que está tendo problema. Presta atenção aqui, tá? Olha só. Quando o Espírito Santo fecunda em nós o sonho de Deus, ele aviva a nossa alma e o nosso espírito. Quem tem um sonho, quando você vai dormir, você dorme com expectativa e não assim: ai meu Deus, queria que o Senhor voltasse. Se eu voltasse hoje, ai como seria bom. Você está deprimido. Se você está pedindo para Jesus voltar porque o teu problema tem alguma coisa errada. Se você estiver pedindo para ele voltar porque você está com expectativa de ver, é outra coisa. Mas porque está difícil, não. Então você está precisando ser fecundada num sonho do Espírito Santo. Ele precisa gerar um propósito na sua vida. Mas você precisa ouvir o que ele tem para falar. Ele gera em nós através do que ele fala para nós. É o que a gente vê em espírito. Então Paulo perdeu a visão, mas ele foi habilitado na audição. Fala comigo: eu preciso aprender a ouvir Deus. A minha perspectiva, a minha cosmovisão é resultado do que eu ouço, seja da parte de Deus ou da parte do inferno. Então escolha ouvir Deus. Escolha ouvir Deus. Está nesse lugar onde você se prostra e simplesmente ouve Deus. E desenvolve a sua obediência com Ele. A segunda reflexão que eu quero te trazer, para você entender como se mover em obediência. Primeiro, você precisa de um sonho. Precisa ser fecundado num sonho. Precisa ter perspectiva de vida. Precisa deixar Deus, às vezes, colocar a mão nos teus olhos para poder o seu ouvido ouvi-lo mais. Mas a segunda perspectiva é o que se trata de fé. E quando se trata de fé, é mais difícil para a maioria de nós. E o exemplo que eu quero usar é de um homem chamado Abraão. E eu não sei se você sabe, mas esse homem chamado Abraão foi conhecido como um homem que era amigo de Deus, porque ele fazia o que Deus queria, ele correspondia com o Senhor. Eu não sei se essa é a sua expectativa, de ser reconhecido nos anais da história como uma mulher que foi amiga de Deus. Ela ouvia Deus e ela acreditava no que Deus falava, e ela permanecia no propósito, e ela avançava naquilo.
Deus não está procurando feitores de coisas. Deus está procurando homens e mulheres obedientes à sua orientação. Então quando ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não está procurando pessoa, vai Senhor, eu vou. Ele está procurando alguém que diga: eis-me aqui, Senhor. E esse eis-me aqui, Abraão disse. Só que eu preciso te explicar no original o que Abraão falou. Eu fui estudar sobre isso, fui pregar, estava pregando sobre as bem-aventuranças, e resolvi pegar Abraão para dar uma introdução, e não rolou, cara, porque eu achei que ia ser rápido. Eu me aprofundei no homem, e eu percebi uma coisa. Quando o Senhor chama Abraão, primeiro ele fala assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu ainda te mostrarei. Abraão disse para o Senhor a palavra Hineni, no hebraico, Hineni. Sabe o que significa Hineni? Significa eis-me aqui, para a gente, a nossa tradução. Mas o sentido da palavra Hineni: eis-me aqui, para aquilo que o Senhor quer, seja a hora que for, o lugar que for, diga-me o que queres, e eu farei o que deseja o teu coração. Primeiro o Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E assim ele fez. Ele sai do seu lugar, ele deixa tudo para trás. Preste atenção comigo, porque a maioria das vezes, para a gente mergulhar em Deus e ter uma porção maior de Deus, vai ser importante a gente deixar algumas coisas para trás. Eu não estou falando em quebrar pontes, porque ele não quebrou ponte com a sua família. Ele só entendeu que era um novo tempo, um tempo de crescimento. A maioria dos crentes estão na igreja e continua apegado à fé da avó, da bisavó, à fé do pai, e ele em si não desenvolve a sua fé. Ele vive na história do outro, mas ele não desenvolve a sua caminhada com Deus. Deus estava dizendo a Abraão: para que você cresça e se desenvolva, e seja meu amigo e me conheça, você precisa deixar tudo. Deixa a tua terra e a tua parentela. Primeiro Deus testou: deixa a tua terra e a tua parentela. Cara, tranquilo. Eu tenho uma esposa, eu tenho minhas coisas, é tranquilo, eu vou viver bem. Mas aí a aprovação de Deus, ela começa a estreitar um pouquinho mais. Deus promete um filho a Abraão, e era o filho da promessa. Qual é o nome desse filho? Isaac significa o quê? Riso, alegria. Então Deus estava dizendo para ele assim: ó, depois de tanto tempo que você não consegue ter filhos, você vai ter um filho. E vai ser um menino que, sobre a vida dele, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Deus já estava dizendo para Abraão: você faz parte do meu propósito eterno. Você não gera filho e cria filho para você. Você gera filho e cria filho para o reino. Por isso, cuidado como você gera e cria os seus filhos. Porque os seus filhos são presentes de Deus, para a glória de Deus. Eles vão ser honra para o Senhor. O seu exemplo, o seu ensino como mãe, como mulher, como dona de casa, a maneira que você fala: cuidado, não se veste assim, hein? Não está legal. Cuidado com a palavra que você está falando, cuidado com a rebelião, cuidado com isso. O que você ensina vai ficar na vida da criança, e ela vai levar isso para o resto da vida. E o Senhor, conforme falou, deu um filho a Abraão, e o nome dele foi Isaac. A questão toda é que Abraão estava desfrutando de Isaac, e Deus volta novamente a provar o coração de Abraão. Você sabe o que Deus fez? Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão. Deus não fala nada, só fala Abraão, e ele fala Hineni, Senhor. O que ele estava dizendo? Eis-me aqui, seja o que for, a hora que for, como for, diga-me o que tu queres, e eu satisfarei o desejo do teu coração. E o Senhor disse para ele: eu quero teu filho, o teu único filho, o teu amado, a promessa que eu te dei. Eu quero o teu filho para mim. A maioria de nós iria surtar, iria dizer: eu não aceito, o Senhor não pode fazer isso comigo, isso é no mínimo um demônio do inferno.
nosso troféu, porque é algo que a gente conquistou, algo que a gente gerou e investiu. E Deus está dizendo: no dia que eu te pedir alguma coisa, se você precisar pensar 2 vezes antes de me entregar, tal coisa já se tornou um ídolo na sua vida. Vou repetir. No dia que Deus te pedir alguma coisa, e você precisar pensar 2 vezes antes de entregar para o Senhor o que Ele te pediu, provavelmente essa coisa, essa pessoa ou esse objeto já se tornou um ídolo na sua vida. Porque se a gente entende que nós não temos nada, no nós viemos e no nós voltaremos. Viemos do Pai, voltaremos para o Pai. Tudo que nós temos é para a glória de Deus. Os meus melhores anos é para a glória de Deus. Os meus neurônios, as minhas células é para a glória de Deus. As minhas habilidades, os meus diplomas, a minha inteligência, os meus dons é para a glória de Deus. No dia que Ele me pedir qualquer coisa, eu devolvo a Ele. Eu entrego a Ele porque é dele. Eu não tenho por que tentar aprender algo, porque tudo que eu tenho pertence a Ele e tudo que Ele tem pertence a mim. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. Mas presta atenção, porque eu acho incrível. O meu filho Davi, eu vou usar o exemplo dele de novo. O Dani, eu falo, em casa é assim, ó: Dani, Senhor Pai. E já vem. A gente tem o costume de falar Senhor e Senhora, e não é, oh meu Deus, que pressão em casa. Não, porque eu quero que eles aprendam a tratar as pessoas mais velhas com respeito. Não falo: Dani, Senhor Pai, o que precisa? Faz isso para mim. Vai lá e faz. Quando eu chamo Davi, ele já fala: é o quê? Vem cá, fala, mas é o quê, pai? Quando é uma coisa muito boa, eu digo assim: perdeu o playboy, não precisa vir mais. Ele chega: não, fala aí, pai. Fala, eu vou fazer, claro. Eu só estava perguntando que eu estava amarrando tênis. Quando é uma coisa de trabalho, eu digo: cara, não quero saber o que é, você tem que vir, que aí vai. Mas preste atenção. Você falar, eis-me aqui, Rinene, depois que você sabe o que é fácil. Filho, eis que tem uma bênção maravilhosa para ti, e é Rinene, e chora e se deita no chão. Mas é uma coisa ruim. Não sei, essa palavra não é para mim, irmão, essa palavra era para você. O profeta estava apontando para mim, mas era para ti. Abraão não sabia o que Deus ia pedir, mas não importava o que Deus pedisse, ele amava ao Senhor, e ele tinha sido instruído: obedeça-me acima de qualquer coisa, e não importa o que eu te peça, Abraão, eu sou um Deus de amor, eu te abençoarei por toda a tua vida. Se eu estiver te pedindo teu filho, essa é a minha vontade. Então Abraão desfruta disso, deleita disso, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Cara, Abraão precisou dizer Rinene antes. E aí quando o Senhor pede o filho, ele nem sequer explicou para a esposa, porque acho que aí seria o problema, né? Esposa, então Deus falou: ela falou: você falou Rinene, seu boca grande, você não tem juízo não, Deus não estava falando isso não. Enfim, ele não falou para a esposa. Ele juntou e disse: nós vamos adorar. E chamou os servos, pegou o que tinha de pegar e foi no meio do caminho. E eu continuei lendo, fui no original para ver alguns pontos. E olha só o que eu vi. Quando Abraão, no meio do caminho, vai falar com Isaac sobre o sacrifício, Isaac fala com ele: pai, mas e aí o sacrifício? Ele fala: Isaac, meu filho. Aí o menino responde: Rinene, papai, eis-me aqui, seja o que for, a hora que for, do jeito que for, diga-me o que tu queres, e eu satisfarei o desejo do teu coração. O menino estava predisposto a obedecer o pai. Quando a gente diz o menino, a gente pensa que o menino tinha quantos anos? Fala para mim. 12 anos, 13 anos, 14 anos? Não. Ele estava chegando perto dos 30. Pior ainda, ele não vai casar, meu Deus. É que obediência não tem a ver com o controle que eu exerço
sobre aquele que não pode se voltar contra mim. Obediência tem a ver com um coração disponível a amar, onde o outro se torna mais importante do que eu, e por isso eu me volto para ele, e por isso eu sirvo. Era quase 30 anos, 20 e tantos para os seus 25 para frente, e ele deita ali. E o que é que Abraão fez? Eu falei que ia terminar 10 horas, vocês estão aceleradinhas, hein? Não deu a hora não, certo? Faltam 3 minutos. Não acreditas em mim? Mas vai lá, vai. Então tá bom. Então, ó, já que elas estão indo embora, eu vou contigo. Vai. Podem ir, Deus abençoe a viagem de volta. Manda um abraço lá para o pastor Sérgio. Fala para ele que eu vou mandar um e-mail para ele falando que vocês não assistiram direito a mensagem. E eu sei como ele é, que ele vai pegar no pé de vocês mesmos. Então presta atenção. O menino estava deitado no altar do sacrifício. Enquanto ele estava deitado no altar do sacrifício, o que é que Abraão estava disposto a fazer? Alguém me diz? Abraão estava disposto a oferecê-lo a Deus. Você acha que isso iria doer no coração de Abraão? Era o filho da promessa. O menino estava chegando na idade de casar e de ter muitos filhos. E ele falou: o Senhor me deu um filho, falou que iria abençoar, e agora o menino está aqui em cima do altar. Pode ir, não tem problema não. Não faz desfeita não, pode ir. A gente ama vocês. São lá de Cornélio, né? Estou entendendo como vocês são. Tchau, amo vocês. Deus abençoe. Vem amanhã. Deixa elas irem aí. Vamos aplaudir essas meninas aqui. Deus abençoe a todos vocês, tá? Tchau. Vamos em paz. Então vamos lá. Abraão sentiu um aperto no coração e uma angústia tremenda. Mas ele tinha dito ao pai: Hineni. Você pode repetir essa palavra em hebraico comigo? Hineni. E olha só que interessante. Quando ele disse Hineni, ele se propôs a obedecer a Deus. E ele não retrocedeu. Ele não voltou atrás. É importante que a gente entenda o seguinte: compromisso é uma das coisas mais importantes na vida de um discípulo. Não existe discípulos descompromissados. Uma pessoa descompromissada, que não tem compromisso com o reino e com o rei, ela é meramente um seguidor. Ela vai onde o mestre está, mas ela não se compromete com o mestre. E como que eu sei que a pessoa de fato está comprometida com o mestre? Basta estar junto? Não. Estar junto é a coisa mais fácil que tem. A pessoa se compromete quando ela bota a mão no bolso, participa financeiramente. A pessoa está comprometida de fato quando ela vai para as reuniões ou ela atende convocações, independente se é para ela estar ou não, ela sabe: eu estou aqui para servir. Ela faz questão de estar no ambiente. Quando a gente fala Hineni, isso expressa dentro de nós que nós temos um compromisso com Deus. Eu quero lançar uma pergunta para você. Você está preparada para dizer para Deus Hineni, só ao ouvir Ele chamar o teu nome? Ele não vai falar o que é, Ele só vai dizer filha, e você Hineni. Deus está procurando mulheres desse jeito. Deus está procurando mulheres que sejam como as mulheres que são os Abraãos nos tempos modernos, que Ele pode dizer: esse eu confio, porque esse é louco o suficiente para continuar acreditando em mim quando tudo diz que não. Esse eu confio e eu coloco qualquer coisa na mão dele, porque se eu pedir, ele vai de fato fazer. E aí, antes de dar o desfecho nessa história, eu preciso pegar alguns detalhes e dizer que a maioria de nós está caminhando no caminho certo, mas parece que a gente não alcança algumas coisas, porque a gente desiste muito fácil. A gente para de orar muito rápido. A gente esquece aquele pedido que a gente começou falando no começo do ano. A gente orou 3, 4 vezes, Deus não falou, e a gente falou assim: não é a vontade de Deus. Em nenhum momento Deus diz que é para a gente parar de orar. Ele fala assim: ore incessantemente. É o dom da fé. Você ora e ora e ora e ora até que acontece.
Esse problema da falta de perseverança no nosso coração atinge todas as áreas da nossa vida. Se você hoje não se colocar diante de Deus e pedir: Senhor, gera em mim sensatez suficiente para eu perseverar no que o Senhor falou. Se você não persevera no que Deus te falou, você não vai ver o que Ele te prometeu. Não é que você está no caminho errado, é que às vezes você desiste muito rápido, é que às vezes você se desvia muito rápido. Desvia de quê? Do que Deus está te falando. Aí eu vou mudar, Senhor, minha vida vai ser diferente, eu estou ali, eu vou mudar. Você não muda, porque você passa 3 dias diferentes, você volta de novo a ser aquela mulher que você era. Ninguém que assume um compromisso desse com Deus é uma pessoa desleixada na sua alma. Para ser como Abraão foi, essa pessoa precisaria ter um certo perfil de alguém perseverante. Aí eu quero que você responda para mim com sinceridade: quantos aqui se considera alguém de fato perseverante? Cara, eu persevero, eu vou até que aconteça. Levanta a mão só para eu ver. Tá, temos alguns. Isso não é uma condenação para os outros, mas eu preciso dizer para você uma coisa. Essa característica é o que vai fazer você ver o reino implantado na sua casa, na sua vida, na sua vizinhança. Porque eu imagino que a via dolorosa que Jesus cruzou deve ter sido tão dolorosa para Abraão também. Ter que cruzar um deserto inteiro para ir para o monte oferecer o próprio filho, e a angústia no coração e a luta interna. E é isso que eu acho lindo. Não importa os sentimentos que venham dentro de nós, não importa as confusões que o diabo tente lançar, eu tenho um propósito e eu vou perseverar. Eu vou continuar porque eu quero ser fiel e leal a Deus do que Ele entregou na minha mão. Perseverança, consistência. A perseverança, ela vai gerar confiança e ela vai gerar esperança. Por que a gente desiste rápido? Porque a gente não tem definido o nosso propósito. E Deus está dizendo para nós: não queira fazer tudo, faça o que é para você, faça o que é para você. Não tente correr para fazer tudo, faça o que é para você, mas invista a sua vida. Eu conheço alguns missionários, eu fui missionário no Amazonas durante muitos anos, e eu conheço pessoas de perto que resolveram não casar. Uma mulher, duas resolveram não casar. Uma vive até hoje no meio dos ribeirinhos, e a outra foi para a Inglaterra, estudou inglês e foi para a Índia. Resolveu não casar. Por quê? Porque tinha perseverança. Falou assim: eu sei que casar é maravilhoso, mas se eu casar, o meu marido vai me atrapalhar nisso aqui, porque a minha missão é muito intensa. Eu conheço homens que decidiram não casar por conta da missão, por conta do propósito. Qual é o seu propósito? Sabe por que a gente não fala rinene com convicção? Porque a gente está procurando satisfazer mais a nossa alma. E a gente está procurando fugir dos momentos difíceis, das adversidades. Vai ter adversidade onde você for, vai ter tribulação onde você for. Eu sinto angústia, meu estômago às vezes revira com situações. Ele está pastoreando igreja, não é fácil lidar com gente. Revira nossa alma, revira as nossas emoções. E eu sou mais ou menos assim, ó. Eu já tive uma crise existencial na minha vida, uma época que me arrebentou. Eu tive síndrome do pânico. Me arrebentou. Deus precisou me quebrar para me reconstruir de novo. Outro dia eu conto sobre isso. Eu sei o ambiente da angústia, da depressão e do pânico. Eu sei essa desgraça. Isso é uma desgraça, isso mata, isso destrói. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes eu estou em casa e eu começo a chorar por alguma situação que eu me angustia de alma. E eu choro, eu sei até onde é o meu limite. E naquela hora que meu Deus, eu já estou demais, eu paro, respiro lá no meu rosto, chegou, deu até aqui, já chorei, eu tenho que chorar, agora bora para frente e vamos embora. Sabe por quê? Porque se eu for ficar dando trela para minha alma, eu não avanço.
se eu for ficar ouvindo o que o mundo está dizendo, eu não avanço. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Independente, cara, é viável ou não é, vai dar certo ou não vai dar. O meu consultor não é o mundo. Eu não tenho um coach do mundo. O meu coach é o Espírito Santo. E ele me deu uma palavra, ele não muda de ideia. Então eu vou permanecer até que Deus está nos chamando à perseverança, ao compromisso. Era uma das características da vida de Abraão. Mas eu quero concluir dizendo: quando ele resolveu fazer a vontade de Deus, e ele disse assim: para mim importa mais o Senhor feliz do que eu mesmo feliz. Então eu quero fazer a tua vontade. Qual é a tua vontade? Aqui eu sacrifico meu filho, eu vou sacrificá-lo. E aí ele pega o cutelo, tipo uma machadinha, e ele levanta. A Bíblia fala que um anjo bradou. O anjo não falou: Abraão, isso não, filho, faz isso não. Se o anjo tivesse feito isso, teríamos tido um assassinato ali. Imagina só esse aspecto. Estava aqui o altar do sacrifício, o menino ali. Por que ele não relutou? Porque ele já era maduro o suficiente para entender: meu pai me ama, e se meu pai for fazer isso, aprove ao Senhor que meu pai faça isso. Estou tranquilo, pai, é isso mesmo, pode vir, pai, porque eu vim para servir você, eu vim para fazer a tua vontade. Por isso que o menino não lutou, não saiu correndo, igual hoje, né? Sairia correndo, gritando, não! Fugindo, retaliação de Satanás. Não, ele deitou ali, ó. Só que quando ele levantou a mão, cara, Deus sabia que quando aquela mão baixasse, nada ia segurar, porque Abraão tinha um desejo profundo de agradar a Deus mais do que a sua própria esposa, de agradar a Deus mais do que a sua própria alma. Ele poderia conviver com a angústia de não ter a presença do filho, mas ele morreria com a angústia de não ter sido obediente a Deus. Então ele levanta a sua mão, e a Bíblia diz e usa um termo: o anjo bradou, e bradou é assim: não, Abraão! Ele tinha que ouvir, porque senão a mão ia descer. Aquele brado do anjo, o anjo falou: para, não faça isso, porque hoje o Senhor teu Deus sabe que você o ama, e que você de fato é obediente, e que você vai fazer qualquer coisa que ele te pedir. Parece ser irreal, né? Parece estar longe de nós isso, parece estar tão distante da gente, mas não está não, está aqui. Você está sendo provada hoje. Você já está passando por provas nesses dias, que Deus está exercitando você, até que coisas maiores sejam pedidas de ti, até que Ele te eleve a níveis mais altos de obediência, porque a obediência desencadeia novos rumos das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, do favor de Deus sobre nós. A obediência é o que fez Davi não ter a coroa e ter o favor. A desobediência fez com que Saul tivesse a coroa e o cetro, mas não tivesse a unção e não tivesse o favor. Davi sem coroa, mas ordenado por Deus, reconhecido por Deus, adorava, tocava o coração de Deus, expulsava os espíritos malignos da vida de Saul. Saul, como rei, com coroa e com cetro, vivia aterrorizado, angustiado e inseguro. Sabe o que é isso? Quando você obedece, é aumentado sobre a sua vida o nível de unção. E não é uma coisa, não adianta a gente vir aqui na frente da igreja: vamos orar agora, você vai ser ativado. O irmão sai daqui, se treme. Você pode tremer o quanto você for, isso não é unção. Isso é a manifestação de Deus na sua vida. A unção é liberada à medida que você obedece. E você vai vendo o seguinte: obedeceu agora, aí você vai fazer alguma coisa lá na frente, você fica: uau, cara, o que está acontecendo? Parece que eu estou sentindo um respaldo maior. Fez a mesma coisa, cantou do mesmo jeito, pregou do mesmo jeito, aconselhou do mesmo jeito, é o mesmo instrumento, é a mesma coisa, mas a unção aumentou. E a unção aumentou porque a obediência foi correspondida. Deus está procurando mulheres que correspondam com Ele, e Ele está dizendo: passo a passo, passo a passo. Eu quero orar por você hoje à noite.
Mas a minha oração é: nós queremos uma coisa só. Nós queremos dizer: Senhor, Rinene, eis-me aqui, seja o que for, a hora que for, quando for, diga-me o que tu queres, e eu farei o que o Senhor está pedindo de mim. Eu quero perguntar a você: o que você prefere? Você prefere a coroa, o cetro e o manto, e não ter a unção, nem o favor, nem a graça? Ou você prefere não ter título, você prefere